Fala turma, estamos de volta aqui com mais um podcast, o nosso podcast voltado à saúde, empreendedorismo e alta performance. Hoje temos um convidado mais que especial, ele é especialista em marca pessoal e conexão com o cliente. Tudo a ver com o nosso público, tudo a ver com o trabalho que nós estamos tentando trazer com o nosso público, né, de aumentar o número de vendas, aumentar o acesso, principalmente dos nossos alunos de curso. Hoje eu e meu amigo Wagner Rodrigues estamos aqui, né, não, Wagner? É isso aí, Rogério. Hoje vai ser um pouco diferente aí, né? O convidado especial, o cara faz poesia. Você começa a subir o Instagram dele e não dá vontade de parar de assistir mais, cara. Bem bacana. O cara é fera. Com a gente hoje aqui, Danilo Moura, publicitário. E aí, Danilo? Com a introdução dessa ficou uma responsabilidade maior, né? Que isso, Mas cara. brigadão pelo convite, Rogério, Wagner. Vamos falar aí de coisas que eu gosto mais, conexão com o cliente, construção de marca, vendas. São os assuntos que eu me dedico quase todos os dias e que me interessam muito. E essa é uma dor de principalmente da maioria dos profissionais autônomos hoje em dia, né? A concorrência está muito grande, todo mundo tentando o acesso aí nas redes sociais, mas tem que se posicionar de uma maneira correta, né? E você vai dar uma aula aqui pra gente hoje, não é verdade? Vamos tentar contribuir o máximo. Danilo, antes da gente começar nesse assunto, conta pra gente aqui um pouquinho quem é você, de onde você veio, por que você está aqui em São Paulo. Mata a curiosidade do nosso pessoal aí. Bom, eu sempre brinco em qualquer reunião que a primeira pergunta é de onde vem o sotaque. Cara. Sou da Paraíba, de João Pessoa, com um orgulho gigante. Que legal, cara. Eu me formei, meu primeiro curso é Direito, sou formado em Direito. Trabalhei quase nada com Direito. Logo comecei a trabalhar com marketing político. Depois fui envolvido pelo mundo da publicidade, trabalhar em agências. Empresário, tive minha própria agência. E aí já emendando um pouco da história, em 2018, essa agência que eu fundei, que tinha um pouco mais de um ano, a gente recebeu alguns prêmios lá em João Pessoa, recebi uma proposta para vender a agência e o meu grande sonho, na verdade, era trabalhar com grandes marcas e São Paulo é o celeiro da propaganda nacional. E eu vendi a agência e vim aqui para São Paulo e estou aqui há quase 5 anos nesse mundo de agências, trabalhando em paralelo a isso, trabalhando também com marca pessoal e conexão com o cliente. Mas vem cá, quando você falou, vou vender a agência que eu tenho aqui em João Pessoa, na Paraíba, e vou para São Paulo, você já tinha algum contrato, alguma coisa assim que te dava um respaldo, uma segurança para você vir para cá, ou veio na cara e na coragem? Essa história é boa, essa história é muito boa. Eu vendi com um sonho. Acho que na verdade eu vendi com um objetivo de vir para cá e trabalhar com grandes clientes, mas não tinha nada certo. Eu basicamente recebi a proposta, vendi a agência e tem um momento até que é bem interessante. Eu estava na casa da minha mãe, na rede, um bom nordestino, e ela pergunta, mas você vai para São Paulo, você vai ter algumas conversas lá, e se não der certo, o mercado de São Paulo não lhe abraçar, se não der certo, qual o seu plano B? Eu disse, mãe, meu plano B é fazer o A dar certo. Eu não tenho um plano B. Esse é o melhor plano, cara. Eu acho que esse é o plano que na verdade vai para frente, né? Quando você tem um plano B, o plano A ele sempre fica rivalizado. Qualquer obstáculo que aparece na sua frente, você fica olhando para aquele plano B dizendo, será que eu vou para ele? Já é uma zona de fuga. Já é uma zona de fuga, é uma zona de desfoque muito grande. Eu acho que eu não desisti do plano A porque eu não tinha o B. Se eu tivesse o B, talvez as primeiras dificuldades eu tinha deixado o plano A de lado. Longe de casa, da família, né? Tudo levava, se você tivesse essa segunda opção, tudo levaria a você voltar, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você veio para São Paulo, você já veio no intuito de trabalhar com marca pessoal, trabalho de B2C, né? Na verdade, diretamente com o público final, ou você veio para trabalhar para grandes empresas? Qual que era a sua vontade quando você veio para cá? Bom, eu vim para cá para trabalhar em grandes agências e foi exatamente na vinda para cá que o despertar da marca pessoal bateu e virou uma chave dentro de mim. Eu trabalhava com construção de marca há alguns anos, lá em João Pessoa mesmo, construindo marcas para as empresas e chegando aqui em São Paulo, eu vim para trabalhar para grandes agências. O primeiro movimento que eu fiz era marcar entrevistas com diretores de agências e mostrar meu portfólio. Primeira entrevista que eu fui fazer, a primeira pergunta era, conta um pouco sobre sua história. E naquele momento virou uma chave que eu entendi que eu estava contando um pouco da minha marca pessoal. Que eu construía marca para grandes empresas. Mas faltava uma definição para a sua. E que na minha marca pessoal eu estava deixando ela à deriva, né? Sim. Eu estava deixando ela ser construída ao acaso.
E quando eu virei essa chave, foi como se eu dissesse, cara, eu vou começar a fazer isso ativamente a partir de agora. Eu peguei muitas das metodologias que eu trabalhava para as marcas de empresas, construí uma metodologia para a marca pessoal e comecei a aplicar para mim. E aí, aplicando para mim, depois de um tempo eu comecei a fazer isso para empresários, profissionais liberais, autônomos. Mas antes disso, você começou, você trabalhou aqui, e para que empresas você trabalhou? Ou você já foi direto para a marca pessoal? Não, eu trabalhei muito tempo em agência. Tenho um orgulho gigante de algumas marcas que eu trabalhei. Trabalhei com Chevrolet, Santander, Legal. Visa, Turma da Mônica, que tem um carinho muito especial pelo Maurício, pela Mônica. Que bacana, Tinder, TikTok. Então, de Turma da Mônica a TikTok tem um mundão aí no meio, né? Trabalhei com algumas marcas bem legais que eu tenho muito orgulho. Você criou a sua marca ali, é seu nome, ou você criou o nome da empresa, da agência? Como que você fez? Eu trabalhei muito minha marca pessoal nos últimos anos e as pessoas falam muito. Criar marca pessoal, construir marca pessoal é fazer conteúdo? Também. Fazer conteúdo faz parte de uma construção de marca, mas não é só isso. Você constrói sua marca pessoal numa palestra que você dá, numa entrevista que você dá, num contato com seu cliente. Sim. Você recebe seu paciente enquanto dentista no consultório, o jeito que você conduz a conversa, todo o jeito que você vende o seu produto ou o seu serviço, você está construindo sua marca pessoal. Sim. Então, construir marca pessoal também é criar conteúdo, mas vai muito além disso. Tem um universo gigante que trabalha a construção da marca pessoal. Mas hoje em dia, com a questão de internet, redes sociais, talvez seria um dos pontos principais, né? Talvez os 40%, 50%. É o principal ponto de contato, né, com o cliente. É o principal ponto de contato com o cliente, porque hoje não existe mais ninguém offline, né? As pessoas estão online o dia todo. Exatamente. E quando você cria aquele contato recorrente nas redes sociais, o seu conteúdo está sempre lá, gerando valor, gerando interesse, a sua marca vai sendo posicionada, vai estar sempre lá. É muito mais fácil você estar sempre presente na vida das pessoas no conteúdo do que dando palestra todos os dias, que você não vai fazer isso. Então, é a maneira de estar sempre presente no dia a dia das pessoas, é o conteúdo. Então, é um dos principais pontos de contato com o cliente. Bacana. E hoje você está focado nisso daí, né? Você está somente no B2C agora. E, por exemplo, um profissional liberal. Não vamos pegar o dentista aqui, que fica muito clichê, mas assim, suponhamos um corretor de imóveis, né? Hoje a gente sabe que não adianta ficar mais só dentro ali da imobiliária, né, esperando um cliente chegar, né? O cara tem que se posicionar para as pessoas vir até ele de uma maneira orgânica, né? Ou talvez até não orgânica, mas assim, sair um pouquinho da espera, né? Não só o profissional de imobiliária, né, o corretor, mas qualquer outro, né? Estou pegando esse exemplo. Então você pega hoje um profissional como esse e você ajuda ele de que maneira? Fala passo a passo, o posicionamento, se você ajuda ele até a questão da biografia dele do Instagram ou de outras redes sociais. Conta pra gente tudo aqui, aí a gente vai falando aos poucos. Faz de conta que eu caí agora aqui, eu sou um corretor de imóveis, e não tenho esse acesso, não tinha esse acesso, o meu acesso era esperar os clientes vir na porta da minha imobiliária, mas agora eu quero entrar nesse mercado. Eu chego em você e falo, Danilo, me ajuda. Como que é o começo disso daí? Eu brinco que o meu trabalho é ensinar o que as faculdades não ensinam, que vai além da parte técnica da profissão. Sim. Acho que todo mundo nas faculdades ou no dia a dia da sua profissão, você domina a parte técnica do que você entrega. Seu serviço, seu produto. Então o dentista sabe cuidar do paciente. O corretor, ele sabe encontrar o melhor imóvel para aquele cliente. Mas as pessoas não são treinadas para aproximar o cliente, para atrair o cliente, para cuidar do cliente no sentido da experiência que você está gerando para ele. Para ser visto pelo cliente também, né? Para ser visto pelo cliente também. Então, os serviços que a gente entrega vai desde a parte de posicionamento dessa marca, como você quer ser visto, como você quer ser lembrado, entendendo como você vai comunicar a partir desse posicionamento, como você vai se comunicar, seja nas redes sociais, seja numa abordagem para o cliente. Ensinar uma coisa que é muito importante, que é ensinar as pessoas a vender. Sim. Vender não é talento, vender não é dom. É muito importante isso, né? Vender é 100% técnica e como que as pessoas conduzem essa conversa com o cliente para gerar a conversão. E depois da conversão, o mais importante de todos, como gerar experiências para fidelizar o cliente. Então são esses 4 pilares da construção de marca pessoal, que é posicionamento, conteúdo, vendas e experiência do cliente, que junto com uma grande entrega técnica, deixa o profissional muito mais completo para ser visto. Acho que
Todo mundo hoje, quando você espera o paciente ou o cliente vir até você está brigando com vários profissionais ao mesmo tempo. E se via de regra, se você está chegando só nesse momento, você não construiu o seu valor ainda, o cliente vai para onde é mais barato. Sim. A questão de construir sua marca é muito sobre você gerar valor para as pessoas e isso vai gerar valor para a sua entrega e você vai sair dessa prateleira dos preços. A pessoa vai ir atrás de você porque pelo diferencial que você vai gerar para ela, pela conexão que você tem com ela. Então, construir marca é muito isso, é tirar o profissional da prateleira dos preços e colocar ele numa prateleira de geração de valor e conexão com o cliente. Boa. Danilo, então vamos partir de um princípio como esse que eu te dei de exemplo do corretor. E aí ele vai chegar em você e vai falar, Danilo, em quanto tempo eu consigo ter uma relevância mínima nas redes sociais? Como que você escalona esse passo a passo com ele? É por etapas? Ou você já muda direto o Instagram dele, já repagina tudo, grava conteúdo e já solta de uma... Como que funciona, Danilo? Primeiro, um passo sobre relevância que eu acho bem importante é que cada vez menos é sobre essas métricas de vaidade, de quantidade de seguidor, e cada vez mais é sobre o seu poder de influência e de conexão com os seus seguidores. Sim. Tem uma teoria de um americano que eu acho bem interessante, que é o dos mil clientes fiéis. Sim. Não é sobre você ter 1 milhão de seguidores, é você sobre ter clientes fiéis. E o primeiro passo de uma construção de marca é você buscar os seus 1000 clientes fiéis. Se você tem 1000 clientes que compram R$1.000 por ano com você, seja de uma única vez ou de um serviço recorrente, você tem um faturamento de R$1 milhão. E o cliente fiel, ele custa pouco, né? Um cliente fiel te recomenda, um cliente fiel faz propaganda para você, um cliente fiel aumenta a sua rede de conexões. Sim. Então, a consultoria, a mentoria, ele vai desde de entender como você vai se posicionar, e a gente tem uma metodologia que a gente trabalha com 9 pilares de construção de marca, que vai com promessa, propósito, dores e aspirações do seu público, o inimigo da sua marca pessoal, entender quem é o seu público e como conversar com ele, enfim, objeções, são 9 pilares que a gente trabalha. E aí, gradativamente, em cada sessão, em cada consulta que a gente vai trabalhando, a gente vai posicionando e atacando pontos específicos de comunicação, de pitch de vendas, de experiência do cliente, de over-delivering, que é uma estratégia muito interessante de como gerar surpresa e impressionar positivamente o seu cliente para fidelizar ele. Então, é um passo a passo que vai deixando o profissional pronto para comunicar e para fidelizar o seu cliente lá na ponta. Danilo, tem muitos termos técnicos. Eu conheço o over-deliver, mas fala para o nosso pessoal aí, o que significa over-deliver? Over-deliver é nada mais do que entregar mais do que você prometeu. Aquela surpresa, né? Aquele bônus, né? Aquele bônus. Sem ter o aviso prévio, né? O aviso prévio já é seu não cliente, pode já ter, lhe né? contratou. Você vende alguma coisa para o cliente, depois que ele comprou, depois que ele já efetuou a compra, você surpreende ele com entrega a mais. Sim. Eu recentemente fiz um post de um acontecimento que eu vivi recentemente, que foi um restaurante japonês que eu fui com a minha esposa, um rodízio, e por 5 vezes a gente foi surpreendido com entregas, com pratos que a gente não tinha pedido, e eram os 5 pratos mais bonitos, que tinha fumacinha, que tinha um layout de prato, um design bem diferenciado, e o garçom entregava dizendo, isso aqui foi uma cortesia que o chefe mandou para vocês. Bacana. Eu voltei lá algumas vezes e o engraçado é que os 5 pedidos sempre voltavam para minha mesa como uma cortesia do chefe. Era algo de praxe, era o over-delivery. E já estava no cardápio de todos. encantamento do cliente. Sim. Então é sobre você gerar valor. E o valor pode ser feito entregando algo a mais, mas o valor pode ser feito também, recentemente, minha esposa fez uma compra de um sapato, que o sapato chegou lá em casa, um e-commerce, com a carta escrita à mão. Esse sapato foi feito e costurado à mão e estamos mandando uma carta à mão para desejar que você curta e tenha uma boa experiência com ele. Isso é um baita over-delivery. É um cuidado, né? Um cuidado, é uma experiência a mais que você gera para o seu cliente. Então, a questão de fidelização passa muito por isso, por experiências. E o over-delivery é essa experiência a mais, é essa entrega a mais que vai além do combinado que você, enquanto prestador de serviço, enquanto fornecedor, teve com o seu cliente. Boa, cara, show de bola, fantástico. Mas você ainda ficou me devendo aí, cara. Me fala. Quanto tempo, mais ou menos, o seu cliente ele começa a ter uma certa relevância, assim? Eu estou fazendo a função aqui
dos nossos espectadores aí que estão com essas dores, né? Eles estão com essas dores, eles querem aparecer para o mercado, para os clientes e acredito que tem muitas empresas prometendo muitas coisas, né? Muitos não entregam tudo que promete, né? Mas você acha que assim, dentro de um mês o cara já começa a ter uma mínima relevância e com quanto tempo, claro que muito esforço dele também, né? Eu imagino, quanto tempo ele já começa a escalonar uma prateleira um pouquinho mais diferenciada? Você falou dos 9 pilares, né? Talvez falar um a um aí. Boa. De forma rápida. A partir do primeiro mês e meio, aproximadamente, os frutos já vão começar a ser colhidos. Você já vai ver uma mudança de comportamento das pessoas a partir do que você entrega e a partir de como você está sendo visto. E o processo de construção de marca é um processo contínuo. O nosso processo de mentoria ele dura 10 semanas, então 2 meses e meio aproximadamente, em que a gente prepara esse profissional para, a partir dessas 10 semanas, continuar caminhando sozinho, construindo sua marca, a partir de toda essa metodologia e todo o passo a passo que a gente passou. Então, os primeiros frutos vão ser colhidos mais ou menos com 1 mês e meio e um processo contínuo de cada vez mais caminhando a cada passo que você dá, você tem mais conexões com mais pessoas e se torna mais relevante para ela. Entendi. Então, o programa, pelo menos o programa inicial tem 10 meses, 10 semanas, 10 semanas para você instalar esse drive inicial e daí dá condições até do seu cliente a caminhar sozinho se de repente ele quiser. Imagino que se ele quiser continuar com assessoria e aí um pouco mais profunda, você também daria essa continuidade, né? Perfeito, exatamente isso. Bacana. E vem cá. E quando você se depara com um cliente, que ele tem esse problema aqui, problema de câmeras, não consegue falar, não quer, é envergonhado, você tem um trabalho que você consegue posicionar, pelo menos o trabalho dele, sem aparecer ele, ou se isso acaba tornando um pouco mais difícil para esse cliente? Como que funciona? Você já passou por isso, imagina? Claro. Existe como posicionar um profissional sem ele aparecer. Mas os frutos não vão ser iguais ao profissional que coloca a cara. E uma coisa que eu falo muito é que o primeiro vídeo que você vai gravar vai ser o mais difícil. O segundo é o segundo mais difícil. O terceiro é o terceiro mais difícil. Seu nível de cobrança vem aumentando, né? Vai chegar um dia que vai ficar mais fácil. Vai chegar um dia que você vai ficar habituado com a câmera. A verdade é que pouquíssimas pessoas nasceram sabendo falar para a câmera. Sim. A maioria das pessoas treinaram para fazer isso. E o treino vai levando mais conforto, vai levando mais descontração e vai levando mais habitualidade também para você conseguir fazer isso naturalmente. Então chega, para todo mundo chega. E dentro da mentoria, as 3 últimas sessões são sessões de execução e acompanhamento, em que exatamente a gente cuida desse momento de gravação, de colocar o conteúdo na rua, de tangibilizar isso e ajudar esse processo a ser mais confortável. Uma coisa que eu falo muito é que o conteúdo joga para você, não é você que joga para ele. Então o conteúdo tem que estar confortável para você. Porque, diferente de um posicionamento de marca que eu faço para uma empresa, quando você trabalha com a marca pessoal, existe uma âncora chamada a verdade da pessoa. Você não pode mudar o seu tom de voz. É muito difícil uma pessoa conseguir mudar o jeito de falar. O que você tem que fazer é tirar o melhor do seu jeito de falar e transformar aquilo num conteúdo de verdade. A verdade, ela grita. As pessoas sabem quando você fala a verdade, as pessoas sabem quando você está forçando um conteúdo. Então, a construção de uma marca pessoal, ela tem uma grande âncora, uma grande raiz, se chama a verdade daquele profissional. Que é mais do que o profissional, é a verdade daquela pessoa. Que é muito importante a gente preservar na gravação de todo o conteúdo. Tem grandes influenciadores, inclusive, grandes profissionais que têm um recall muito importante, um conhecimento muito importante do público, que são pessoas tímidas, mas que eles adquiriram, diante da sua verdade de passar aquele conteúdo, um conforto diante da câmera. E essa é uma âncora muito importante na hora de construir uma marca pessoal. Qual é a sua verdade? Vamos preservar essa verdade. Então, nos 9 pilares que a gente trabalha, os 9 pilares eles estão sempre em volta desse ponto que é a verdade daquela pessoa, a verdade daquele profissional. Então, a promessa daquela marca é conversando com a verdade. O posicionamento daquela marca, o diferencial que aquela marca vai trabalhar, a objeção que ele vai trabalhar é sempre respondendo para a verdade de quem ele é. Legal. Bacana. Eu inclusive, adotei uma tática ultimamente, porque eu sou péssimo em falar com câmera também. Mas o que eu faço? Eu gravo e
ponho no ar e não olho. Se eu olhar, eu tiro, cara. Se eu olhar, eu vou achar algum defeitinho, então eu gravo. Tento falar com a minha verdade, mas assim, não vou olhar. Eu sou muito autocrítico, né? Então, se eu olhar, eu falo, puxa, aqui eu poderia mudar. Então, eu vou ficar num loop ali, mudando e nunca termino. Então, é uma situação que eu tô pegando pra mim de uns tempos pra cá. Eu gravo e foi. E nem olho mais, de jeito nenhum. Mas sabe quem percebe esses defeitos que você tá percebendo nesse vídeo? Só você. É mais a gente, Muitas né, cara? vezes, sim. Só quem olha com esse grau de detalhe. É engraçado que muitas vezes, por os exemplo... os amigos filha da mãe também. Aí né? tem esses amigos também que vão olhar. Aí eles vão ver 10 vezes o vídeo para procurar isso aí. Mas sabe aquela foto que a gente tira, que a gente percebe que um olho tá um pouco maior do que o outro? Sim, Só quem todas. percebeu foi a gente. Todas, cara. Ninguém mais percebeu que o seu olho é um maior do que o outro, porque todo mundo é um maior do que o outro. Um maior do que o outro. Então, esses detalhes de, eu falei essa palavra um pouquinho mais devagar do que eu geralmente falo, cara, só você percebeu isso. Vai soltando, né, cara? Vai soltando, vai pegando naturalidade. Uma outra coisa também que eu queria te perguntar é assim, bacana, o cara que for te contratar, eu tenho certeza que ele vai estar muito bem assessorado. Mas digamos que talvez eu não tenha capital nesse momento, nosso público, né, não tenha capital, ou esteja um pouquinho receoso. Eu queria entender, assim, queria que você ajudasse o nosso público a como se posicionar. Tem o lance de quantos vídeos por dia, de quantos vídeos por semana, os assuntos. Vamos primeiro, quantos vídeos por dia deveria ser gravado, seria lançado no ar? O que você recomenda? Essa é uma pergunta de milhão, né? Porque Essa mexe muito cara. com... Eu até brinco que... E assim, desculpa te cortar, eu não quero nem entender a métrica das redes sociais, a métrica do Instagram, a métrica de não sei o quê. Eu queria entender, assim, a métrica do marketing, né? Então, o que é legal, assim, o básico, assim, para os nossos companheiros aí falar, vou tentar, tenho essa dificuldade de gravar, mas vou tentar gravar, sei lá, 2 por dia, 3 por dia. Dá uma dica para nós aí. O nosso grande objetivo é muito mais do que a quantidade, é a relevância no ponto de contato. Tem muita gente que fica nessa pira de eu tenho que gravar conteúdo todos os dias para estar sempre lá e tal, e você começa a perder relevância. Você começa a gravar conteúdos que não se conectam com o seu público que está postando por postar. E cansa o público também? Você está muito exposto toda hora falando alguma coisa? É sobre relevância. Se você estiver falando toda hora sobre coisas relevantes, não vai cansar. Mas também não tem como... Muitas vezes até o jeito que o cara fala começa a aparecer muito pra você. Você fala, vou parar de seguir esse cara aqui porque já me enjoou. As pessoas perguntam muito sobre qual o formato ideal. Eu faço vídeo de quanto tempo? Foca em vídeos bons. Faça vídeo de qualidade. Faça muitas fotos vezes, de qualidade. Um vídeo te qualidade. traz muito mais resultado, né? Às vezes vai fazer um patrocinado, sei lá. Aquilo ali te traz muito mais leads e aí você vai deixando, né? Total. Muitas vezes não tem tanto resultado. Então, aí você tira, faz outro, né? E entender a rede, o Instagram, por exemplo, é muito importante você entender o campo que você está jogando bola. Então, entender a plataforma que você está atuando é muito importante, principalmente porque hoje o Instagram são 3 redes sociais numa só. A gente tem o Reels, que entrega para todo mundo que tem interesse naquele seu conteúdo. A gente tem o feed que entrega para quem te segue e a gente tem o stories que entrega para quem engaja com você. São 3 algoritmos diferentes que o Instagram tem. Na verdade, acho que tem mais um aí. Ainda tem o... Qual que era o quarto do Instagram? Não sei se era do direct, né? Ainda tem mais uma outra situação também, não tem? Ou é só 4, 3 os stories ele tem alguns gatilhos específicos de interação. Certo. Então quando você coloca caixinhas de perguntas, esse tipo de coisa, ele começa a impulsionar a partir do momento que as pessoas engajam com o seu conteúdo. Então, de novo, o stories é sobre engajamento. As pessoas que engajam com você, ele dispara mais. Se aquele conteúdo nos stories está gerando mais curtida, caixinha de pergunta muito respondida, ele vai entregando mais. O algoritmo do story, que é o inbox também, né? Sim, é muito sim. sobre engajamento. Cara, é difícil, né? Porque assim, falo por mim, pelo Wagner, a gente trabalha muito, cara. A gente trabalha, sei lá, 10, 12 horas por dia, sentado atendendo os nossos pacientes ali, conversando em atendimento, em planejamento clínico. Você ainda gerar conteúdo, né? Tirar dúvidas, ter uma energia e outra. Tem que planejar, né? O que você falou, né? Tem que ter um conteúdo de qualidade para estar postando, né? Imagina, 10 horas de trabalho, você tendo que gerar um conteúdo, pensar no que você vai falar para o seu público.
Não é fácil essa estratégia, né? Esse novo tempo, né? Não é fácil, né, cara? É como eu sei que não tem mais volta, né? Mas não é fácil, né, cara? É como amolar o serrote para cortar uma árvore. O tempo que você investe amolando o serrote, quanto mais está melhor o seu serrote, mais rápido vai ser o processo de cortar uma árvore. Então, quanto mais você se dedica em fazer uma construção de um posicionamento bem feito, menos você vai sofrer na hora de criar o seu conteúdo. Os 9 pilares, ele é basicamente para cada pilar, ele ajuda você a entender que conteúdo você vai postar. Então você define esses 9 pilares de marca pessoal, promessa, propósito, diferencial, dores, objeções, e a cada vez que você vai fazer um conteúdo, você vai olhar para esse pilar e dizer, vou fazer um conteúdo agora sobre essa objeção, vou fazer esse conteúdo agora sobre a minha promessa, vou fazer um conteúdo agora sobre a dor do meu cliente. E gravar conteúdo não precisa ser um processo diário. Eu falo muito que o conteúdo joga para você, não é você que joga para ele. Então você vai adequar a sua produção de conteúdo à sua rotina. Eu, por exemplo, tenho dinâmicas de parar uma vez por mês para fazer longas gravações de conteúdo que duram para mim um tempo importante na minha rede social. E aí, você vai soltando aos poucos. Você vai soltando aos poucos. Me fala uma coisa também, tem pessoas que eu percebo que elas não fazem muito o próprio conteúdo. Vamos supor assim, um médico, um exemplo, um médico cirurgião plástico e ele não tem, sei lá, afinidade, ele não gosta, ele não tem tempo, ele é tímido e ele acaba pedindo, sei lá, de repente para um assistente filmar ele, mostrar algumas coisas. Isso dá a mesma relevância do profissional em si, gerando o conteúdo ou não? Pode dar. Dependendo de como for construído esse conteúdo, existem várias dinâmicas de construção de conteúdo que, no fundo, é ser relevante. Eu falo muito que as pessoas entram nas redes sociais por 3 motivos. Para se informar, para se entreter ou para se conectar. Quando eu falo de conectar, geralmente com valores, com princípios, com rotinas. Fazer pesquisas, né? Então, basicamente, quando você for fazer o seu conteúdo, é sobre dizer se você está gerando conexão com o seu cliente, se ele está gerando conexão sobre o que você está fazendo, a sua rotina, os valores que você fala naquele seu conteúdo. Você está informando, você está dando dicas de como escovar o seu dente, dicas de como cuidar da sua saúde bucal. É sobre informação ou é sobre entretenimento? É um conteúdo puramente para as pessoas assistirem, se divertirem e utilizarem aquilo engajando com a qualidade do entretenimento que você está entregando para ela. Então, um cirurgião, ele pode estar mostrando os bastidores do que ele está fazendo, sendo gravado por um assistente e mostrando muito essa conexão com a rotina dele, o dia a dia dele e como ele entrega bem aquele serviço. Pode ser um conteúdo de conexão extremamente bem feito, sem ele estar sempre falando para a câmera. Mas claro, numa estratégia bem feita, numa estratégia bem conduzida, você vai entendendo quem é esse seu público e como se conectar com ele, quais são os canais de conexão que você vai gerar com o seu público. E geralmente o canal de conexão, quando o profissional, vamos dizer assim, ele tem esse diálogo, geralmente aproxima um pouco mais, né? As pessoas gostam dos bastidores, né? Até alguns anos atrás, especialistas falavam que você tinha que ter a sua rede social pessoal, a sua profissional. Hoje, praticamente acabou, né? Boa. A galera quer ver o que você está almoçando, né? Quer ver para onde você foi viajar e tal. O Wagner levantou uma bola sensacional aí. Fala para nós, tem que ter um Instagram pessoal e um profissional ou não, Danilão? Essa pergunta vai sempre no limite individual de cada um, mas o que eu gosto de dizer... No geral, né? O que eu gosto de dizer às pessoas é que quando você separa a sua rede profissional da pessoal, o recado que você está dando para o seu público na minha pessoal, eu estou querendo colocar momentos do meu dia a dia, minhas rotinas, momentos especiais que eu estou vivendo e você não pode ver isso. E na minha profissional, eu estou querendo vender algo para você. O recado cidadão é um recado de afastamento, um recado de não conexão. Então, o que geralmente eu falo para os clientes, para os mentorados tenha uma única rede social e coloque o limite da sua vida pessoal que você der para ela. Eu não quero mostrar meus filhos. Não mostre seus filhos na sua rede, mas tem uma só rede. Você vai conseguir atrair mais a conexão com o público tendo uma só passa rede, confiança, um ponto né? de contato com o Ver seu o cara cliente. com a família, com os filhos e tal, você passa confiança, né? Bastidores... o cara é pai, o cara é presente, e ter ou não já tem uma... Já te julgam ali como uma pessoa, uma mais boa humana, pessoa, né? mais próxima, humana, né? exatamente. E tem assim
uma dosagem aproximada do ideal, sei lá, 60% trabalho, mais ou menos, claro, né? 60% trabalho, 40% pessoal. Tem uma dosagem assim ou não? Como que você orienta o seu mentorado? É uma ciência não exata. É uma ciência de... O processo de mentoria dura 10 semanas porque é um processo de testes também. Sim. A rede social permite a gente... Cada rede social é diferente. A sua rede social vai ser diferente da rede social do Rogério. O seu público vai interagir com você de uma maneira diferente do que interage com o Rogério. Então a gente tem que entender o DNA daquela pessoa, a verdade daquela pessoa e a verdade que o público tem na conexão com você. Então a dosagem de vida pessoal, a dosagem de vida profissional vai de profissional para profissional, até o limite da liberdade que você quer dar da sua vida pessoal dentro da sua rede. E naturalmente também, né? A gente muito mais trabalha do que tem lazer, né? Você trabalha de semana, não sei o Rogério que trabalha só uma vez na semana. Mas acho que naturalmente se você for postar todos os dias, né? Você vai acabar postando mais sobre o trabalho. E aí dá Às vezes cansa também, né? A pessoa só vê uma determinada coisa, né? E no trabalho você está vivendo, né? No dia a dia de trabalho, entre um paciente e outro, você pode estar tomando um cafezinho. Algo descontraído durante o trabalho, coisa, exato. Gerar conexões a partir de histórias do que você está vivendo. Sim. As pessoas se conectam com histórias. Sim. Desde o início da humanidade, histórias são contadas e as pessoas param para prestar atenção em histórias. Sim. E existe até o storytelling de conexão das pessoas. Está muito em alta agora, né, cara? Até se você for ver os filmes de Hollywood, os filmes da Disney, eles todos partem do mesmo storytelling. Até a minutagem, Hollywood crava muito isso. No 15 minutos tem que acontecer isso. Com meia hora de filme acontece o plot twist e tal. Então, o jeito de contar histórias é muito... ele se repete muito. Então, nas nossas redes sociais, gerar conexão é contar nossas histórias, é o que a gente está vivendo. Você fala, as pessoas gostam dos bastidores, de tudo que a gente está contando. Essa é a principal maneira da gente atrair o cliente e fazer as pessoas se conectarem com a gente. Boa. Danilão, no nosso mercado, eu vou dizer assim, no mercado estético, né? A gente trabalha com o mercado estético odontológico, mas no mercado estético em geral, levando em consideração médicos, dentistas, profissionais da beleza, né? Esse é um mercado que as pessoas descobriram que só tem esse caminho agora, que são os anúncios nas redes sociais. Então, o que eu venho percebendo na minha rede social? Inclusive, eu tenho uma empresa que administra, né, essa parte de posicionar as minhas artes, né, de uma maneira inteligente, né, através do Meta. Então, eu tenho uma agência de marketing que faz isso para mim. Cara, eu estou percebendo que está cada dia mais difícil, porque a concorrência está muito grande, todo mundo foi para lá. Você tem uma dica mágica aí pra gente, para se diferenciar no mercado, cara? O que as pessoas sempre perguntam é, cara, o algoritmo está mudando, o algoritmo está acabando com meus conteúdos, não está entregando quase nada. Mas imagina, a quantidade de pessoas que você conhece que fazia conteúdo ano passado e a quantidade de pessoas que fazem muito mais conteúdo esse ano. Então é normal, as pessoas assistem aquela quantidade de horas por dia e tem muito mais demanda para assistir. Sim, então sim. o Instagram vai tendo que dosar para entregar um pouquinho de cada um. Para mim o segredo do grande conteúdo está no compartilhamento. As pessoas olham muito para o conteúdo que é curtido, para o conteúdo que é comentado, mas o grande segredo do conteúdo que vai além, que dá aquele passo além, que mais pessoas vão assistir, é o conteúdo que é compartilhado. É o conteúdo que as pessoas tanto compartilham no inbox para o amigo, Sim. ou o conteúdo que as pessoas compartilham no seu próprio story. Que as pessoas reproduzem seu conteúdo no story. Então o segredo do conteúdo que vai dar um boom na sua rede está no compartilhamento. Então toda vez que você for fazer um conteúdo, olhe para ele e pergunte: as pessoas vão compartilhar esse conteúdo por qual motivo? Eu estou dando uma informação muito importante que elas vão mandar para algum amigo, mandar para algum parente. Isso pode ser um gatilho interessante. Eu estou falando algo que as pessoas vão se identificar, vão querer colocar no próprio story, é o outro gatilho importante. Então, a principal métrica hoje para fazer um conteúdo expandir e ir além da sua rede, que é basicamente furar a sua bolha, é o compartilhamento. Eu acho que acaba gerando um ciclo também, né? Por exemplo, o cara ainda não fez facetas e ele começa a seguir minhas redes sociais porque ele começa a ver meus casos e tal, e aí todo dia ele vê e tal. E chegou o momento que ele foi e fez as facetas comigo. Acabou, tá, legal, já foi, me conheceu,
E aí, aqueles casos que eu vou postando diariamente, talvez por um tempo ainda gere um interesse para ele comparar, e depois acabou, ele não vai ter mais interesse, né? E aí ele já vai... É como pesquisar algo para comprar. Você começa a pesquisar um carro e aí você começa aquilo todo dia. Depois que você já comprou, já trocou, você vai parar de pesquisar e de ver aquilo, né? Mas a gente não pode parar porque tem sempre um público tem que ter esse novo, ciclo, cara? exatamente. É cansativo, viu? Matando um leão por dia. É como passar fio dental. Todos os dias. Tem que ser todo dia, né, Todos cara? os dias. A gente tem que criar um conteúdo que realmente se diferencie da maioria, né? E gere interesse e principalmente, que nem você falou, né? Que gere... que chega a mexer com quem está vendo ao ponto dela falar assim, vou mandar isso para alguém ver e de repente por curiosidade ou por técnica ou por o que quer que seja, né? Porque serviço, né, você só vai enviar para alguém se aquela pessoa tiver interesse por aquele produto. É diferente de um vídeo engraçado que a gente fica enviando para os amigos e tal, né? E o conteúdo é a ponta da lança, né? Existe toda uma história por trás desse conteúdo. Por exemplo, diferencial, que é um desses pilares que a gente trabalha. Primeira reunião eu pergunto qual é o diferencial que você tem. Se você morrer hoje, o que é que as pessoas vão sentir falta daquilo que você entrega? Ou pior, as pessoas vão sentir falta daquilo que você faz, daquilo que você entrega? Se você não tem um diferencial, é importante você construir um diferencial. É aquilo que vai te tirar, como a gente falou, da prateleira dos preços. As pessoas não vão te contratar porque você é o mais barato. As pessoas vão te contratar porque você oferece aquilo que ninguém está oferecendo. E acontece o contrário também. Já aconteceu da pessoa me contratar por ele ter ido antes em outros profissionais por ter sido muito barato. E aí também a pessoa acaba desconfiando. Falando, é muita diferença e tal, você acaba convencendo também por isso. Mas a briga por preço hoje em dia depende é do perfil maior, né? do cliente também. A briga por preço é maior. Se a gente for brigar por preço, a gente vai ser mais um, né? Tem que ser pela qualidade, do diferencial de qualidade, o diferencial de inovação. Você tem que vai, mostrar, né, para o seu cliente por que aquele é o seu valor, né? Conta pra gente aí algum desafio que você pegou em algum cliente seu pra gente tentar se inspirar aqui e a nossa audiência se inspirar também, cara. Boa. Falando em diferencial, eu lembro muito... Conta algum caso pra nós aí. Eu trago uma estratégia de envelopamento, que é exatamente para tirar você dessa prateleira que está todo mundo igual e você entender que você pode envelopar aquilo que você entrega para gerar mais valor para a sua entrega. Um caso de um cliente que é um nutricionista e ele vendia consultas. Certo. Quantos nutricionistas aqui no Brasil estão vendendo consultas? Milhões. Envelopamento é sobre você colocar uma roupagem na sua entrega que diferencie você dos outros. E aí, em vez de dele continuar entregando consultas, a gente criou um programa FIT, um programa que a gente tem um nome dele, que inclusive ele registrou, mas a gente criou um programa personalizado de 10 sessões em que ele acompanha o cliente dele, o paciente dele, para o resultado que ele promete para o paciente. Então, enquanto os nutricionistas estão vendendo consultas, ele está vendendo um programa com um nome específico, com uma promessa específica, com uma entrega específica. Entenda que ele parou de vender consulta. Ele parou de estar naquela tabela de preço que todo mundo está vendendo aquela mesma consulta. Ele vende um programa, né? Ele vende um programa. Isso vale para todas as profissões. Basicamente, isso é o que a telefonia faz com a gente hoje. Você não compra... Qual a diferença de um pacote da Claro, da TIM, enfim, você compra pacotes de serviço. Sim. Então, quando a gente entrega um serviço, envelopar e dar características próprias para esse serviço, gera exclusividade. É um programa que é seu, é autoral seu. Deixa de ser uma consulta de um nutricionista, mais uma consulta de um nutricionista. Vira um programa e uma entrega específica com características específicas que você deu ao seu serviço, você deu à sua entrega. Um erro que eu acho, às vezes, o profissional acaba cometendo é ele falar para o cliente dele o que o cliente dele quer ouvir. Porque muitas vezes a pessoa quer ouvir algo, mas não é aquela verdade. Né? Então você ser honesto, você jogar limpo com o cara. Já aconteceu comigo do paciente falar assim: doutor, você me falou a verdade, não me falou o que eu queria ouvir. Então você me passou confiança
e é com você que eu vou fazer esse tipo de esse tratamento. Muitas vezes o cara... e isso gera um problema depois, porque se você não jogou a real para ele, o seu resultado não vai ser aquilo que você falou. E aí você vai ter... você ser honesto, muitas vezes, jogando limpo, talvez você demore um pouco mais para poder chegar lá onde você quer, mas é muito mais sólido, né? Você cria solidez, do que você ganhar aquele dinheiro muito rápido e aí você não tem solidez, né? Os pacientes não voltam, não cria fidelidade. Transparência é a base de qualquer relação, Sim. Inclusive uma relação de consumo. Sim. Transparência mostra que a conexão é verdadeira, que a conexão vai além de um processo de vendas. Sim. Então, trabalhar com transparência em todo ponto de contato seu com o cliente é fundamental para a fidelização. Sim. Quando o cliente entende que não existe essa barreira da enganação, porque o processo de vendas hoje tem uma resistência de... As pessoas adoram comprar, mas as pessoas odeiam que alguém esteja querendo vender algo para elas. Todo vendedor acha que o cara é enrolado, que quer te empurrar alguma coisa. Existe né? a sensação bizarra de que o vendedor está querendo empurrar uma coisa ruim. E quando as pessoas veem que você está sendo transparente com elas, abrindo a verdade sobre o que você está... E contribuindo na dor que ela quer resolver, na ambição que ela quer conquistar, a pessoa se aproxima de você. E você oferecer, desculpa te cortar, mas você oferecer para o seu cliente o que ele realmente precisa. O que é melhor para ele, não o que é melhor para o bolso dele, nem o que é melhor para o seu bolso. Ó, você precisa disso. Muitas vezes o cara vai com o pensamento de ter um produto que talvez é mais caro do que o que ele realmente precisa. Se você jogar isso, não, isso aqui para você vai te atender e tá bom, você ganha o cara. Você, nossa, eu achei que eu ia gastar X, vou gastar menos e realmente é o que eu preciso, não tá me empurrando 100%. nada. Tá, mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque aí eu sinto que essa parte é uma parte muito de já paciente e cliente, né? Eu quero explorar longe, ele, que o potencial dele é trazer o paciente, trazer o cliente, independente da área, para que nós podemos ser sinceros e técnicos com ele. Mas a fidelização faz parte. Sim, sim. Mas hoje o que a gente vai fazer? Vamos tirar dele aqui. Por que eu estou falando isso? Antigamente assim, 2 anos atrás, a gente postava um antes e depois, né, Wagner? Já tinha um monte de pacientes, né? Hoje a gente tem que nem você falou, storytelling, né? Temos que contar uma historinha do paciente que chegou assim, tratou assado e saiu feliz, né? Então isso é muito difícil. O storytelling, você acha interessante ele de todos os formatos, no Reels, no feed e no próprio Store mesmo, ou você acha melhor ele no feed? Onde que você acha melhor colocar esse storytelling? Você conta história em todos os momentos. Inclusive numa foto estática você está contando uma história. Sim. Você está contando... Porque na verdade uma história ele é a combinação de vários frames e de momentos que você está entrando em contato com o cliente. Então, se você posta um story hoje e amanhã você posta um Reels, isso é uma continuação desse storytelling que você está contando de ponto de contato do cliente, de quem é você, de como você trabalha, quais são os seus valores, o que é aquilo que você não abre mão enquanto profissional. Então, o storytelling faz parte de todos os momentos, inclusive numa foto estática. E é importante a gente entender isso. E depois que o paciente vai para o seu consultório, por exemplo, você continua contando a sua história para ele. É um processo contínuo de contar a história, de contar essa história da sua marca pessoal. Cara, que difícil isso, né, meu? Não é fácil. Ainda bem que tem profissionais como você. Cara, que eu sinto tanta dificuldade disso. Não em si só a dificuldade de bolar uma situação, que foto que eu vou fazer, mas assim, é a constância, né, cara? Todo dia contar uma história. Às vezes você não tá afim, né, cara, de aparecer então, e tal. É o que a gente falou no começo, cansado, trabalhando 12 horas. Eu vejo que hoje os profissionais que se destacam mais, muitas vezes não são os melhores em habilidades técnicas em diversas áreas. São melhores os que sabem se posicionar melhor, né? Aí tem aquela questão, por exemplo, do Big Mac, né? do McDonald's, e um exemplo, sei lá, do Madeiro, né? Eu prefiro o hambúrguer do Madeiro,
do que o lanche do McDonald's, né? Mas qual que vende mais? Aquele que se posiciona mais, que é o McDonald's, acaba vendendo muito mais do que o Madeiro, né? Então, cara, eu vejo isso de uma maneira muito cansativa, mas sei que não tem outro caminho, né? É um caminho sem volta e talvez cada vez mais árduo. E eu vejo, assim, num futuro, talvez quem queira se destacar até mais, é ter um profissional full time para ele, ou pelo menos um profissional que trabalhe algumas horas ali no mês, na semana para ele. Fora essa questão sua dessa mentoria, né, desse programa que você tem, você presta esse trabalho, de repente, de se deslocar até o ambiente profissional do seu contratante e fazer uma estratégia ali. Você faz isso também? Também trabalho com consultoria, com treinamento para empresas, então palestras às vezes também. E quando a gente fala dessa questão do conteúdo, que é difícil postar todo dia, que você falou recentemente. Nossa, cara, é muito difícil, cara. O que postar, né? O que falar, esse trabalho prévio de posicionamento ajuda exatamente nisso. Quando a gente fala desses 9 pilares, é basicamente que cada pilar desse vai ter uma gama de temas para você falar no seu dia a dia. Então, quando você pega as objeções do seu cliente, que é um pilar, por exemplo, você tem todas as objeções do seu cliente. Você vai, um dia que eu estou sem saber o que postar, vai lá na objeção, essa objeção aqui, uma objeção de preço. Vamos fazer um conteúdo sobre valor? Valor tira a objeção de preço. Sim. Quanto mais valor você entrega, menos o impacto do preço na hora final do cliente. São duas coisas distintas, né? Valor e preço. Tem outro dia que você está sem saber o que postar, você vai lá para os seus valores. Qual o valor da sua marca pessoal? Tem um dos valores da minha marca pessoal, por exemplo, que é a família. Família é um valor que eu não abro mão. Então, falar sobre família me conecta também com o meu público, que é uma verdade minha, faz parte de mim. Então, a definição desses pilares, e a gente, na nossa mentoria, a gente leva 3 semanas para estruturar todos esses pilares, é exatamente para, no dia que falta a inspiração do que postar, o pilar vai ajudar a gente a técnico definido, vai definir a gente que conteúdo postar e transformar isso em algo mais fácil no dia a dia, porque você vai ter uma estrutura meio que já pronta, uma estrutura grande que vai dar vencimento aos seus conteúdos de um longo prazo. A rede social aí do momento é o TikTok, Danilo? O que você acha? A rede social do momento é aquela que conversa melhor com o seu público. Vai depender do seu nicho, vai depender do interesse do seu público e do formato de conversa que você vai ter com o público. Sim. Eu acho que a combinação de mais de uma rede social é muito importante, mas para cada nicho, uma rede social pode ser preponderante diante de outra. O Instagram tem uma vantagem diante do TikTok hoje ainda, que é a conversão. O TikTok tem um algoritmo muito bom, quando o conteúdo é relevante, ele entrega muito aquele conteúdo, porque o TikTok é uma rede em que as pessoas seguem um conteúdo. O Instagram é uma rede em que as pessoas seguem pessoas. Então são 2 formatos diferentes e para cada nicho, para cada tipo de especialidade, vai fazer mais sentido ter uma rede como A e a outra como B. Sim. Eu ainda percebo que, pelo menos nesse momento, a minha percepção, né, é que o TikTok é uma rede um pouco mais voltada para o entretenimento, né? 100%. Então, talvez não seja a rede que a gente deva apostar ali com mais força. Mas devemos estar ali também, né? Porque isso pode mudar, né? Você conhece um dentista que se popularizou porque ele atende crianças que, via de regra, as crianças são mais agitadas e não conseguem e tal. E ele tem uma técnica de deixar a criança mais tranquila. O cara tá super famoso. Ele bombou no TikTok. O conteúdo dele, apesar de ser um conteúdo técnico e ele tá vendendo o profissional dentista dele, é um conteúdo de entretenimento. Lúdico, né? E tem criança, né? Geralmente a galera gosta. Você pode gerar interesse e conexão a partir de entreter, informar ou se conectar. Ele está entretendo e se conectando a partir do conteúdo dele. E o TikTok deu uma vazão gigante para ele. Claro, ele é muito grande no Instagram também, mas o que impulsionou tudo isso que ele está vivendo, e ele é um dentista, foi o TikTok. Então varia muito de acordo com o tipo de entrega e de nicho e o seu estilo de conteúdo, a verdade que está por trás daquilo que você faz, daquilo que você fala. Legal. Ô Danilo, tem uma dúvida aqui também. Imaginamos que a gente está trabalhando, passando essa informação para diversos profissionais liberais e cada um tem um nicho de atendimento. O que você costuma orientar os seus mentorados? Que ele foque
Porque geralmente os profissionais liberais faz mais do que uma coisa, né? Por exemplo, no nosso caso dentista, eu sou especializado em facetas, mas faço harmonização, faço mais uma coisa aqui, outra ali, cirurgia. Mas eu, particularmente, de um tempo para cá, foquei na divulgação de somente um nicho. Você aconselha a maioria das pessoas ter um foco também em um nicho ou diversificar isso daí? O que você orienta? Nichar é muito importante para criar identidade. Então, quando você foca a sua Independente do ramo, né? Isso. Independente do ramo, quando você foca a sua comunicação no nicho, você cria identidade com aquele nicho. E autoridade, talvez? Com certeza. Mas você pode diversificar e trabalhar com mais de uma frente quando essas frentes elas atendem o mesmo público. Por exemplo, trabalho com um assessor de investimentos em que ele tinha uma grande dor quando a gente começou a trabalhar com ele, que era ele queria criar um outro produto, criar um outro serviço para atender. Ele atendia muito voltado para a questão de ações, então um público muito voltado para investimento com mais riscos, e ele queria também abarcar um conteúdo para pessoas que querem mais investimentos mais seguros. E aí, quando ele me contratou, o desafio dele era esse, porque ele estava tentando tracionar as duas frentes e não estava conseguindo dar vazão. E o erro disso aí é que ele estava querendo conversar com dois públicos ao mesmo tempo. Você pode tentar ter duas entregas, você deve ter duas entregas, inclusive, que tem um cross, é muito importante, entre dois produtos, para você vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Mas é muito importante você fazer isso para o mesmo cliente. Atingir dois públicos diferentes dentro do mesmo perfil, você vai criar uma coisa que é falta de interesse das pessoas. Porque às vezes aquele conteúdo não é sobre o interesse dela, você vai perdendo relevância. A sua rede vai parando de ter engajamento porque você vai entregando cada vez menos. Então, respondendo bem exato à sua pergunta, é muito sobre você definir o seu nicho e o seu público. E aí dentro do seu nicho, do seu público, você pode oferecer mais de um produto que converse com esse público, não que mude o seu público internamente. Bacana, desde que esse produto seja secundário ao seu produto principal, seria o ideal, né? Isso, que ele converse com o seu público principal. Vamos supor, eu vendo carro, mas eu tenho um subnicho que de repente são rodas de carro, pneu, acessórios. Né? Repente, acessórios, né? Exatamente isso. Ele conversa com o mesmo público, o público que se sim. interessa por carro e que pode comprar um equipamento, um acessório para o carro. Mas o meu foco, na verdade, eu deveria ter foco em algo maior, né? Eu deveria dispor, sei lá, 80% da minha interação com a rede no meu produto principal e de vez em quando falar desse produto secundário que converse, né? Agora, se o produto não conversar um com o outro, não teria, seria meio que uma perda de esforços, né? Perda de relevância. Perda de relevância, né, cara? Exatamente. Esse universo é sensacional. A nossa escolha de te chamar aqui, cara, fora a parte de autoridade, de expertise que você tem, eu e Wagner, nós damos cursos, né? Inclusive estava passando aqui os nossos cursos e eu vejo muito no nosso público, um público que busca conhecimento técnico. E aí ele adquire esse conhecimento técnico, ele investe dinheiro, tempo para isso e depois ele não consegue colocar em prática. Principalmente a gente percebe isso quando o público já tem 35, 40 anos mais. É um público que não tem muita conexão com essa área nova, né, de informação, de redes sociais. Então, cara, a gente tem essa dor com o nosso público e você aqui hoje é meio que para isso. Na verdade, meio não, é total para isso, né, para abrir os olhos dessa galera que é o único caminho, né? Pelo menos nesse momento não tem volta, né, cara? Não existe mais panfletinho no poste, né? Não existe mais aqui. Até os anúncios de televisão, para a maioria das situações, não está muito relevante, né? Eu falo muito que construir marca, e construir marca em todo sentido, posicionar, aprender a vender, aprender a gerar experiência para o seu cliente, é sobre você potencializar a sua agenda. Eu entendo muito o nosso trabalho, tudo que a gente faz enquanto profissional, como algo que faz parte da nossa vida. O trabalho toma um tempo significativo da nossa vida. Cara. Mas que existem outras coisas pelos quais a gente trabalha. E aí, para mim, é sobre potencializar a sua agenda.
É você entender que construir sua marca vai gerar mais demanda para você, vai valorizar a sua hora, vai tirar você da prateleira dos preços e vai fazer você ter mais destaque, inclusive controle sobre horas trabalhadas. Você vai precisar trabalhar menos horas para ganhar a mesma quantidade que você ganha. Ou talvez até mais, né? E você vai poder dedicar para outras frentes da sua vida. Porque eu vejo cada vez mais nessas novas gerações, inclusive, um olhar atento sobre qualidade de vida, que é algo que por muito tempo a gente negligenciou. E você potencializar a sua hora, você construir sua marca, é sobre você valorizar o seu tempo, ganhar mais pelo seu tempo. Se diferenciar no mercado. E deixar mais tempo livre para você fazer outras coisas que você gosta também. É sobre potencializar a sua agenda. E uma coisa interessante, muita gente fala que o meu marketing é um marketing muito do boca a boca. O marketing do boca a boca é excepcional. E a pergunta que eu faço é, mas você está guiando como as pessoas estão falando da sua marca? Ou você está simplesmente deixando a sua marca à deriva? As pessoas vão fazendo boca a boca o que vão interpretando da maneira que elas, vão conduzindo, que elas pensam, né? Vão conduzindo do jeito que elas querem conduzir. Porque assim, a sua marca, ela existe. A escolha é se você vai deixar ela ser construída à deriva ou se você vai conduzir essa conversa. Sim. E aí, conduzindo essa conversa, você tem todo o controle da situação de como é que você quer ser visto, como você quer ser lembrado, aonde que você quer chegar, qual movimento de carreira você quer fazer, como que white space, que espaço em branco no seu mercado você pode ocupar para de fato ter um diferencial e gerar valor para aquilo que você entrega. Porque a sua marca já existe, mas se ela vai ser construída por você ou se ela vai à deriva tomando os próprios rumos, essa é uma decisão que as pessoas têm que tomar. Boa. Sensacional, meu Muito amigo. bom. Sensacional. Cara, cabe uma próxima, né, Wagner? Dá para ficar mais umas 2 horas aqui. Dá, cara. A gente tem muita dúvida, a nossa galera tem muita dúvida sobre isso. Por isso até que eu comentei em bastidores com você que gostaria de planejar alguma coisa para a gente tentar trabalhar em conjunto, né? De repente em palestras ou de repente pelo menos num apanhadinho dos nossos cursos, né? Se aparecer lá e tentar trazer uma solução mais prática e palpável para eles, né? Eu sinto essa dor muito grande, como eu te disse, né? Eles têm muita técnica, só que não sabem se posicionar, se vender, aparecer com autoridade, aparecer de uma maneira inteligente, né, nas redes sociais. Cara, foi sensacional. Já fica o convite para a próxima. Já está aceito. Tem aqui, já tem uma... Danilão, tudo isso que você falou, cara, só reforça no nosso presente aqui que a gente trouxe para você. Opa! Cara, obrigado. Posso abrir agora? Deve abrir, cara. Esse assunto seu é tão extenso, cara, e tão precioso que não poderia ser diferente. É um livro. Você gosta de livro, Danilo? Adoro. Cara... Opa, abri ao contrário. Trouxemos um livro aí para você. Opa! E a intenção, cara, é que você coloque essa aula que você deu para nós hoje aqui nesse livro. Imagino que você já deve ter alguns projetos na sua vida, mas é só um incentivo, cara. Tenta transportar isso para mais pessoas ter esse conhecimento, cara. Tenta fazer um curso online, um curso em um livro físico, né? É só um incentivo para você passar esse conhecimento adiante. É um livro em branco. É um livro em branco, mostra aí. Tá em branco aqui. E aí é um incentivo pro Danilão. Toda vez que eu olhar para ele, né, falar assim, preciso colocar isso no papel. Deixa eu colocar esse conhecimento. E outra, esse conhecimento seu, imagino que ele tem uma base que o marketing e a publicidade trouxe de anos para você e essa base vai continuar, mas essas nuances de redes sociais, de maneira de interagir, ela muda com muita velocidade, né? Então eu queria que você aproveite esse tempo, coloque um pouco aí e de tempos em tempos renove esse livro, esses cursos pra gente, cara. Muito legal isso aqui, inclusive, porque isso aqui lembra muito a minha trajetória inteira. Eu comecei na minha carreira na publicidade como um redator. Eu acho que o maior desafio de um redator escreve conceitos para marcas, roteiro de filme publicitário, enfim. O maior desafio de um redator é a página em branco. É você receber um trabalho, um projeto para fazer e você começar ele com a página em branco. E eu entendi depois de um tempo que a página em branco não é um desafio do redator, é o desafio de todo mundo. Sim. Todo mundo tem aquela página em branco todos os dias
que faz com que você possa escrever aquilo, os rumos que você vai dar para a sua história. E uma coisa que eu gosto muito de separar é quando você escreve nas suas páginas, é importante você colocar seus sonhos, mas é muito mais importante do que isso, você transformar seus sonhos em objetivos. Isso. Porque o sonho sem objetivo, ele vira algo que não tem chão, que não se realiza. O sonho com objetivo é aquele sonho que tem plano de execução. Tem datas, que tem metas, né? Que tem estratégias. E até se me permite, tem uma fábula que eu gosto muito e que tangibiliza isso. É uma fábula sobre um camponês que todos os dias ele tinha que sair da fazendinha dele, andar 1 quilômetro para tirar leite da vaca e voltar com esse leite para a fazenda. E teve um dia que ele voltou um pouco cansado, parou debaixo de uma árvore, ficou comendo uma fruta e pensando com o leite lá, tudo que esse leite podia trazer para a vida dele. Caraca, eu podia estar aqui sentado e passar uma pessoa querer comprar esse leite, podia pegar esse dinheiro e eu ia na vendinha, comprava alguns ovos de galinha para chocar, desses ovos podia nascer uma galinha premiada, eu reproduzia essa galinha e virar o maior fazendeiro da região. Enquanto ele sonhava muito, ele deixou o tempo passar e o leite azedou. E nada daquilo que ele pensou foi realizado. Porque ele tinha um sonho, mas ele não tinha um objetivo. O objetivo é aquele sonho que você coloca no papel, traça uma estratégia e realiza ele. E foca nele todos os dias. Foca nele todos os dias. Então o que eu gosto muito da página em branco é aquela chance que a gente tem de construir essa história que dava medo enquanto redator. E todos os dias, acho que todo mundo tem esse desafio. Todo mundo tem aquele momento em que quer fazer algo diferente, sabe o que quer da vida, não está confortável de onde está, não está confortável com a situação que está vivendo, mas precisa daquele empurrãozinho para poder ir além. Boa. Então tá aí o empurrãozinho, né, Wagner? E vamos fazer um próximo convite. Quero ver se no próximo dia que você vir conversar com a gente, se esse livro já está pelo menos pela metade escrito aí, cara. Vamos tentar, né? Conhecimento tem para uns 4 desses daí, né? Vamos cobrar você aí, cara. Vamos te ajudar a você colocar isso em prática. Cara, só tenho a agradecer você aqui. Foi sensacional. Te encontrei nas redes sociais, em cortes seus que eu achei muito interessante, muito pontual. Passei pro Wagner, né, Wagner? Você assistiu, você acha que viu até mais coisas dele? Eu já tinha visto algumas coisas. Cara. E aí a gente achou muito interessante, fez o contato e... É a prova que a rede social conecta de verdade. Exatamente. Conectou, cara. Você está aqui por conta da sua rede social bem posicionada, bem pontual, que nos atingiu com bom conteúdo. Com bom conteúdo e na nossa dor, né? Que é disseminar para os nossos ouvintes toda essa técnica sua aí, e fazer as pessoas prosperarem mais. Cara, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Obrigado, cara. Valeu. Tamo junto. Pessoal, mais um podcast sensacional. Vamos deixar todas as redes sociais, os contatos do nosso amigo Danilo Moura. Como te acha nas redes, Danilo? @Danilo Moura de Moura. Tudo junto. @Danilo Moura de Moura. Vão encontrar o conteúdo desse cara incrível, que tem um conhecimento muito peculiar, muito potencializado para nossas áreas aqui. Obrigado. Obrigado. Valeu, Danilão. Simbora. Obrigado.